Olá, boa tarde a toda a população que nos acompanha pela TV Câmara, aos meus pares aqui presentes, a população aqui também no plenário. Vamos nos acostumar agora com essa nova fórmula para tentar falar de forma eficiente para vocês, com o tempo. Venho fazer um resumo de todo o trabalho que nós desenvolvemos ao longo do mês de janeiro inteiro. Eu e meu gabinete trabalhamos bastante, fazendo todo um processo de planejamento, de revisão do nosso trabalho no ano de 2017. Não deixaremos nenhuma ponta solta, nenhum assunto sobre o qual eu falei, do qual eu tratei. Eu vou deixar que fique esquecido no ano que passou, de forma nenhuma. Por isso nós recalculamos as rotas, revimos as coisas, para que a gente pudesse retomar, continuar com as devidas pressões a todos eles. E aí, por isso, temos algumas ações que eu vou contar aqui para vocês. Eu fiz ao longo desses dias, e peço para a TV Câmara que possa ir mostrando as fotografias, algumas reuniões, muitos atendimentos. Estive com o promotor Sampaio e também com o promotor Adjame, no Ministério Público Estadual e Federal, revendo as ações de fiscalização que nós fizemos no ano que passou. Uma delas, inclusive, é a que eu ressalto aqui, tem sido debatida nesse dia, é com relação aos médicos e a terceirização da empresa de médicos, a Essencial, que tem agora trazido esse conflito do atraso do pagamento dos médicos, mas desde lá do início do ano passado, quando eu protocolei essa representação que foi aceita e está em investigação pelo Ministério Público Federal, eu já apontava o problema que essa terceirização poderia trazer, e ela vem trazendo e vem se arrastando. A gente vem participando disso, fiscalizando, assim como os colegas vereadores, os cidadãos vêm apontando isso também, os grupos de debates nas redes sociais, e é importante que o prefeito municipal nos ouça e a gente possa buscar formas mais eficientes de gerenciar isso, pela qualidade do serviço para a população de Taubaté e também para os servidores, no caso os médicos que estão trabalhando para atender as nossas pessoas. Eu estive acompanhando também nesse processo de férias o processo de atribuição de aulas, férias não, o recesso parlamentar. Processo de atribuição de aula dos professores, foi também um ponto crítico do ano que passou. Os problemas, infelizmente, na nossa cidade, passa ano, entra ano, os problemas persistem os mesmos, mudam alguma coisinha. Eu cheguei lá na atribuição de aula perguntando para as professoras: como é que vocês estão? Tudo bem? Os problemas continuam os mesmos ou temos algum novo, E aí elas riram, brincaram que pelo menos nenhum novo a gente tinha naquela data, mas os de sempre persistiam ali. Houve alguma melhora no processo, mas de forma bem injusta a gente tem questionado isso no Ministério Público Federal, que essa semana também já me deu a resposta positiva, porque acatou a minha representação com relação ao procedimento de atribuições de aula arbitrário adotado pela Secretaria de Educação. Eu cito aí também que a gente teve de trabalho nesses últimos dias, reunião lá na habitação com o Gerson, para falar de situações do ano passado trazidas pela população, a liberação dos processos aí de escrituras, de loteamentos no nosso município. Ele apontou falta de recursos para fazer georreferenciamento e citou inclusive a emenda de um vereador, o vereador Bob, para fazer lá no Três Marias. A gente se colocou à disposição, e eu sei que os outros vereadores também, mas acho que temos que fazer coro para que o prefeito municipal entenda como prioridade o processo de georreferenciamento e possa incluir isso no orçamento público, para que a cidade possa avançar de uma vez por todas e corrigir todos esses processos. Eu também quero mostrar e dar especial atenção para o caso dos ônibus, que a gente coloca aí agora na TV Câmara também. Outro assunto recorrente, eu acompanhei desde o final do ano passado diversas injustiças e problemas com a situação dos mototaxistas, também com a licitação do TCTAL, e agora mais recentemente a gente vê essa imagem, ônibus até pegando fogo na cidade, descumprimento de um termo de ajustamento de conduta que venceu em 1º de julho de 2017. E onde está o controle, A Secretaria Municipal e a Prefeitura da cidade, que deveria cobrar, e eu não sei porquê, qual é o poder da ABC Turismo, da ABC Transportes nesse município, que faz com que tanta coisa aconteça e nada avance no que ela demanda, do que ela deve dar de retorno para a população de Taubaté. Eu tinha uma reunião agendada na semana passada que passou para essa. Então, em breve trago retornos e faremos pressão nesses assuntos também. Falo para fechar, já quase acabando
meu tempo, de um software de educação no município de Vitória. E a gente coloca um trechinho, peço para a TV Câmara, de uma fala na tribuna. Por gentileza. Temos? Esse é um sistema de gestão escolar. Isso aí é uma fala da 27ª sessão, em agosto do ano passado, em que eu apresentava e apontava a possibilidade de utilização de um software livre, gratuito. São essas soluções alternativas que às vezes a gente encontra em detrimento de soluções caras, né? Enfim, foi apresentado e a gente ficou sabendo, não pela Secretaria de Educação de Taubaté, mas pelo portal da Prefeitura de Vitória, que teve uma equipe da Secretaria de Educação de Taubaté lá em Vitória, dando andamento a esse nosso apontamento, essa nossa sugestão propositiva, porque o nosso objetivo é sempre não só criticar, mas apontar soluções para a melhoria da cidade. Boa noite, a população que ainda nos acompanha pela TV Câmara e também os que estão aqui no plenário da TV Câmara. Eu venho fazer a discussão de alguns requerimentos, protocolamos vários requerimentos, fruto do trabalho desenvolvido já ao longo desse mês de janeiro, que a gente teve ativo aqui no gabinete, recebendo demandas e problemas da cidade. O que eu peço destaque é com relação à casa transitória. Como eu citei para vocês na minha fala anterior aqui, a gente fez todo um processo de revisão do ano que passou e replanejamos para esse ano de 2018, sendo que nenhuma ação para a qual a gente tenha entrado para discutir em defesa da população de Taubaté vai ficar para trás, vai ficar deixada de lado, abandonada. Aquelas que não foram concluídas, dado algum posicionamento, algum retorno para a população, a gente vai continuar aqui questionando até que algo seja feito, providência tomada. E na casa transitória houve uma indicação de que haveria uma mudança de local da casa transitória, que... tô vendo as meninas aqui, a Gil, a Simone, que bom que vocês estão aqui com a gente no nosso plenário, sempre bem-vindas. Aí questiono nesse requerimento como é que está esse processo, só para saber, né, como anda, que retorno vocês nos dão para a gente reportar para a população, tá bom? Até vereador Gessé queria fazer um comentário com relação à casa transitória. Obrigado, vereador Lorene. Eu acredito que nós podemos ainda pensar de uma forma mais humanizada do que politicamente. E foi exatamente isso que, quando o pessoal da secretária Andréia, a Gil mesmo nos procurou, a Simone, colocando, né, a dificuldade que a casa transitória tinha de transportar as crianças, e eu não titubeei, falei, conte comigo, a emenda impositiva foi para a casa transitória para que eles tivessem um transporte adequado e merecido por eles. Então essas crianças precisam do nosso olhar carinhoso, e parabéns para Vossa Excelência, que está preocupada com essa causa também. Parabéns pela emenda, e aproveito para citar, entre outros requerimentos apresentados, a gente questiona a territorialidade, né, colocada com relação aos mototaxistas no município mais uma vez. Demorou, foi árduo o trabalho para que, depois de 2 anos de implementada a lei, ela pudesse ser efetivamente cumprida pela Secretaria de Mobilidade, organizando ali o local que é de agência, que é de associação, mas ainda não está 100% e a gente aguarda o COMPRAS para que saia o edital de chamamento para novos mototaxistas e regulamentação das agências. A gente também tem uma licitação questionando o orçamento dos conselhos municipais, é um requerimento que questiona, né, como está sendo aplicado o recurso que deveria em tese ser aplicado aos conselhos. Hoje a gente vai ter o prazer de votar aqui o Conselho do Idoso. Eu me lembro do dia, viu, seu Clebion, seu Magalhães, 6 de fevereiro de 2017, vocês estavam no meu gabinete e a gente estava falando de Conselho Municipal do Idoso. E hoje culmina aí a conclusão dessa história, né? Mas não basta só criar, tem que dar capacidade e ferramentas para que vocês possam trabalhar com qualidade, e os outros estão sofrendo um pouquinho com relação a isso. Então, a gente aproveita para questionar também. Sobre a possibilidade do tratamento de saúde, de implementação da ala de saúde mental no pronto-socorro. Eu estive no pronto-socorro municipal nesta semana,
na semana que passou, de domingo para segunda-feira, durante a madrugada eu estive lá e, como eu sempre vivencio, porque eu vivo a saúde pública, eu pude ver lá o quanto é drástica essa situação de pacientes psiquiátricos no mesmo local e ambiente que pacientes ali fazendo tratamentos, né, rotineiros, enfim. O risco com relação às agulhas é altíssimo, além de que os funcionários, né, todos externaram isso para mim, os médicos com salários atrasados e as enfermeiras ali também preocupadas com essa situação, acho que é prioritária e precisa ser discutida. A gente também questionou a questão da concorrência da TCTAL, do transporte complementar do município de Taubaté, que houve toda aí uma falta de clareza com relação a isso. A gente pede as informações para que possa ser feito o melhor, a forma mais correta para a população. E por último, sobre as associações de moradores de bairro, times de futebol e escola de samba. Desde o ano passado eu cobro do senhor Botossi a regulamentação. Senhor Botossi, ainda estou esperando e vou continuar cobrando. Obrigada. Primeira vereadora inscrita, a vereadora Lorene. Boa noite. Então eu volto à tribuna para discutir esse projeto de resolução de autoria do presidente, vereador Diego, que discute o regimento interno da Câmara, um pouco do funcionamento aqui do nosso trabalho, para vocês que nos acompanham aí da TV de casa e também ainda no plenário da Câmara. E aí, presidente, eu queria fazer uma discussão nem necessariamente no entorno dos artigos e dos itens desse projeto de resolução em específico, que eu acho que está muito bom, está contento, promove uma série de atualizações necessárias aí no regimento interno, mas eu quis registrar e travar um debate aqui e convidar os meus pares para que a gente possa promover uma discussão no âmbito da Câmara Municipal com relação aos formatos dos nossos trabalhos, né? Eu dizia que eu ia começar a minha fala falando, são 8 horas da noite, horário de Brasília, e nós iniciamos essa sessão às 3 horas da tarde. Já são 5 horas passadas do início da sessão e é agora que nós estamos, de fato, discutindo os projetos, a ordem do dia, aquilo que mais importa, o para o que nós estamos aqui, né, representando a população de Taubaté, para votar os projetos, para promover debates democráticos de posicionamentos contrários e favoráveis às leis propostas, tanto pelo prefeito municipal, quanto aquelas de autoria aqui dos próprios vereadores. Eu comentava aqui com alguns vereadores, falei com diversos de vocês, com outros ainda não deu tempo, mas eu venho registrar essa fala aqui na tribuna para que a gente possa, quem sabe, presidente, formar um grupo de trabalho interno na Câmara Municipal, convidar e considerar toda a experiência e o conhecimento dos nossos servidores aqui também, que eu sei que o senhor já reconhece, inclusive é o caso desse projeto que a gente discute aqui, mas para que a gente possa reformatar, pensar um modelo que torne mais produtivo, que torne mais resolutivo, mais eficiente, melhor para a população que nos acompanha, que acompanha e tenta ficar aqui no plenário assistindo a sessão. Eu acredito que a simples inversão da ordem, por exemplo, colocando pela ordem de prioridade do nosso trabalho, que seria discutir a ordem do dia, para que antes de qualquer coisa, o que a gente fizesse, assim quando a gente chegasse aqui no plenário, ainda com disposição, com energia, descansados, fosse debater e promover os debates sobre os projetos, a ordem do dia, as leis que serão votadas nessa cidade que vão impactar a vida dos 300 mil habitantes, né, população taubatiana. Isso deveria ser a nossa prioridade, o tema principal a ser discutido aqui. Eu vou lançar algumas sugestões aqui, mas são só sugestões mesmo, para serem pensadas posteriormente de forma coletiva. A fala dos vereadores, como se inicia a sessão, em que os vereadores sobem aqui à tribuna para prestar contas dos seus trabalhos, para contar como vem sendo o trabalho desenvolvido com a população, para discutir os documentos elaborados, as indicações feitas ao prefeito municipal. Isso tudo poderia ficar ao final da sessão, por exemplo.
O tempo, ao invés de 6 minutos, poderia ser ainda um tempo talvez expandido, maior, desde que a gente já discutisse englobadamente todos os nossos requerimentos, indicações e todo o trabalho realizado na semana, para não ter que ficar assim, ó, como eu, que subi e desci 3 ou 4 vezes dessa rampa ao longo desse dia. Não tem problema nenhum, mas penso que poderia ser mais produtivo, né? Se todas essas falas ficassem ao final. Se algum vereador, porventura, abrisse mão dessa fala, né, desse momento para registrar aqui o seu trabalho na televisão, na TV Câmara, para fazer chegar na casa da população, aí fica por conta do próprio vereador, que se algum dia ou outro tiver uma prioridade, uma reunião à noite, alguma atividade, vai poder sair mais cedo daqui e se dedicar ou não a essa atividade. E esse é só um dos argumentos. O que importa mais é que vai ficar mais prático para a população assistir. O horário das falas, se foi deixado por último, por exemplo, é um horário em que a população já chegou em casa do seu trabalho, né, do horário de trabalho, lá para 5, 6 horas da tarde, e que vai ter a oportunidade de acompanhar a fala dos seus vereadores ao final da sessão e ligar a televisão lá, dando audiência para a nossa TV Câmara de Taubaté e fazendo seus afazeres ali de casa e acompanhando as falas, a prestação de conta, o dia a dia do trabalho dos vereadores, que é colocado aqui na tribuna. Outro ponto que eu sei que já é uma discussão antiga, vereador Digão mesmo já trouxe em outros momentos, as moções, as honrarias que a gente oferece à população, aos munícipes que têm trabalhos e vidas destacáveis, né, por essa casa, para que possa acontecer em uma atividade única, em um dia por mês, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente, não sei, estou lançando ideias aqui para que a gente possa pensar coletivamente. Essas moções valorizariam muito mais as pessoas se elas pudessem vir num dia à noite, em que suas famílias pudessem acompanhar, né, lotar aqui o plenário da Câmara para prestigiar o recebimento dessas moções por essas pessoas que são homenageadas. Uniríamos 2 ou 3 temas, como já é feito, e isso poderia produzir maior público no plenário da Câmara para acompanhar, né? Traria mais eficiência, menor gasto, acredito em impacto financeiro, se isso for levantado na ponta do lápis, acho que é possível de verificar isso. A presença dos vereadores, o vereador que se importar vai estar presente, né, vai se deslocar em outro dia, se for necessário, para acompanhar a entrega dessas moções. Não tem muita necessidade, nem muita lógica que a gente chegue aqui às 3 horas da tarde e aguarde todo um processo de entrega dessas moções. Também discuto a questão das indicações. Ao longo de todo o ano que passou, eu falava aqui, desde a minha primeira participação nesse plenário, nessa tribuna, com relação aos projetos de lei inconstitucionais, que têm iniciativa viciada, porque invadem a competência do prefeito municipal. Ao longo de um ano inteiro eu falei, e ao final do ano, por força daí de uma instituição externa de controle, no caso o Ministério Público Estadual, foi enviada uma recomendação para essa casa para que parássemos ou diminuíssemos o volume de votação de projetos inconstitucionais. Gasto de tempo e de recurso também em torno de projetos que depois não vão ser colocados em prática efetivamente, porque se for questionada a legalidade dele nos tribunais, vai vencer quem questionou e vai ser derrubada a nossa lei e derrubado todo o trabalho feito aqui, toda a tramitação nas comissões, enfim. Para isso existe a figura das indicações. Eu me recordo de já também conversar sobre isso. A vereadora Goretti ia apresentar uma solução importante, já até apresentou com relação às indicações. As indicações são uma figura de projetos que aqueles que não competem a nós vereadores, porque geram gasto ao Poder Executivo, possam ser feitas ao prefeito municipal. E aí eu conheci, nesse processo de pesquisa e tudo mais, o caso da Câmara Municipal de Atibaia, por
por exemplo, eles lá têm uma lei municipal em que os projetos de indicação, quando o prefeito municipal, ele aprova uma lei que foi indicação da Câmara Municipal, fica o registro no texto da lei para toda a história, né, do município e toda a eternidade, fica registrado lá. Projeto de indicação do vereador ou da vereadora tal e de autoria do prefeito municipal, o que garante a constitucionalidade, a legalidade, né? E aí a gente passa a tentar construir uma instituição cada dia melhor, cada vez melhor, que possa também ter cada vez mais o respeito da população, da sociedade, porque a gente sempre tem espaço para melhorar, né? E acho que na figura das indicações isso poderia ser feito. Outra coisa que eu questiono aqui é o fato de termos que aprovar requerimentos. Para vocês que nos acompanham pela TV, vejam, requerimento de informação é um instrumento previsto constitucionalmente e no Decreto-Lei 200 e que é minha função, é minha obrigação como vereadora requerer informação ao prefeito. Mas aqui no caso da Câmara Municipal de Taubaté, eu tenho que pedir autorização aos meus pares para que autorizem aquilo que é minha obrigação fazer. Os vereadores têm que autorizar aquilo para o que eu sou paga pelo povo de Taubaté para fazer, que é pedir informação ao prefeito municipal sobre os atos do Poder Executivo. Então, requerimentos, a gente podia, quem sabe, rediscutir isso, nobres colegas, para que não haja necessidade de aprovação da figura do requerimento, por exemplo, né? São sugestões, são ideias. Outras câmaras municipais pelo Brasil afora já fazem assim. É moderno, é eficiente, né? Não precisa de aprovação, não precisa insular politicamente o debate do tipo, não vamos aprovar o requerimento porque é dele, porque é dela, porque é desse ou daquela, né? O que importa é que seja solicitada informação ao prefeito municipal e isso já está previsto em lei superior à nossa, né? Então são algumas ideias, não é necessário que se acate todas, mas eu estou propondo sugestões para que a gente possa, no âmbito desse projeto hoje que está aqui em pauta, rever isso, para que a sessão fique mais produtiva. Eu tenho certeza que vai ser positivo para todos os assessores, funcionários, né? Não tem uma série de desgastes previstos aqui e que a gente já vem cansado quando chega nesse momento às 8h15 da noite e que está discutindo o que deveria ser o mais importante da nossa função, os projetos. A gente já passou todo um tempo aqui ouvindo, às vezes obrigatoriamente, o que foi a prestação de contas do outro vereador. Então, era esse o debate, essa discussão que eu gostaria de fazer. Deixei aqui algumas sugestões e conclamo os senhores, as senhoras, para que a gente possa discutir, promover esse debate. Acho que um último item que faltou falar, o vereador Guará tem discutido ele também com bastante qualidade, estudado lá no seu gabinete, que eu sei, que é a questão de que os projetos com parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação nem avancem, né? Porque há o parecer negativo. Então, para que consultar as outras comissões temáticas? É um debate. Também acho que precisa ser discutido os critérios sobre os quais isso vai acontecer, porque 3 pessoas só, membros de uma comissão, votarem um projeto e conseguir fadá-lo ao insucesso ou encerrar a tramitação dele, também acho um pouco exagerado ou talvez perigoso. Cabe aqui a gente discutir, quem sabe, se é possível que precisa ser unânime o voto, enfim, dentro dessa comissão, e que haja necessariamente dentro da Comissão de Justiça e Redação composição partidária, né, para que haja um equilíbrio entre os partidos na Câmara, enfim. Então, essas são algumas ideias, sugestões. O melhor de tudo é para a população que nos assiste. Acho que a gente vai produzir, assim, uma sessão menos cansativa para todas as pessoas envolvidas, principalmente para o eleitor, para o dono do dinheiro que mantém a nossa atividade, que é o cidadão taubatiano, pagador de impostos, e fazer essa atividade com mais qualidade ainda, buscando melhorar cada vez mais, porque isso é possível sempre. Eram essas as minhas considerações. Presidente, muito obrigada.